gente, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou a Camila. E eu sou o Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Espero que esse vídeo seja o primeiro de muitos. E nós hoje vamos tocar num assunto muito especial. Gente, olha só. O propósito desse canal é poder edificar a vida de vocês também. Por que esse é o nome do canal, Rumo a uma Cidade Santa? Porque é pra lá que nós queremos ir, né? Exatamente. Mas pra isso tem um processo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre processo. O que você tem a dizer, meu amor, sobre processo? Processo é o que nós todos temos que passar para chegar e alcançarmos algumas coisas. Vamos supor, uma pessoa entra dentro de uma empresa, quer subir de cargo, chegar no topo. O que ela tem que passar? Por um processo. E como é que passa por esse processo? Começando desde o início. Isso é verdade. A pessoa entra na empresa e lá ela vai subindo de cargo. É exatamente isso também na obra de Deus e na vida do cristão. É isso. Explica um pouquinho pra gente sobre cada coisa que faz parte do processo. Então, gente, olha só, eu vou falar um pouquinho do que eu entendo sobre o processo. Ele não é algo fácil, ele é algo, na verdade, muito doloroso nas nossas vidas. E todo cristão, né, claro que todo ser humano passa por um processo na vida. Exatamente. Mas a maioria dos cristãos se desesperam muito no meio do processo. Porque muitas vezes eles recebem uma palavra de promessa, eles têm uma confirmação no coração de que foi Deus quem falou. Só que no meio desse processo acontecem coisas que parece que desandam. Às vezes parece que quando você vai fazer alguma coisa, essa coisa dá errada e você fica triste, chateado e você fala, não tem Deus nisso, eu vou desistir de fazer. Exatamente. Nós podemos entender como um processo. Particularmente, faz pouco tempo que eu perdi meu pai. Meu pai, ele fez parte do processo da minha vida. Ou seja, ele me ensinou desde o início, ele me criou. Eu passei por um processo até chegar à idade que eu estou. E a partir da morte dele, isso me causou algumas coisas, responsabilidades. Responsabilidades que antes eu não tinha. Antes eu não pensava como eu penso hoje. Ou seja, há 8 meses atrás, a minha mente não era como está hoje. A partir do momento que meu pai se foi, houve um processo. E qual foi esse processo? Meu pai falecendo, não tinha mais recurso. Sim. Então o que eu tinha que fazer? Trabalhar. E a partir de hoje também eu tenho essa visão, que para nós termos algo é necessário trabalharmos. Nos esforçarmos. Fazermos várias outras coisas. Por que não falar do exemplo de Davi? Davi, ele foi ungido a rei com 16 para 17 anos, não é isso? Foi. Passando esse período até ele virar rei, Saul tem que morrer e muitas guerras têm que acontecer. Ou seja, Deus faz a promessa, passa por um período de tempo até chegar no momento certo de ele entregar aquilo que ele tem para nós. Isso mesmo, meu amor. É muito interessante a gente pensar na história de Davi, por exemplo, e a gente começa a lembrar daquele menino que derrubou um gigante, né? Mas a gente esqueceu, e a gente se esquece muitas vezes que antes dele ser rei, teve um processo. A gente lembra do rei Davi como uma pessoa que derrotou um gigante, como uma pessoa que matou 10 milhares, só que a gente se esquece do que Davi, ele passou. Davi, ele foi desprezado. E logo por aqueles que ele era desprezado, Deus usou a vida de Samuel para que ungisse Davi a rei na frente, no meio de cada um que desprezou Davi. Porque esse é o nosso Deus. E para não ficar somente nas nossas palavras, nós temos um texto-chave para ler para vocês. Gente, olha só. Nosso texto-chave fica em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, e que diz assim: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então vamos lá. Antes de chegar aqui, teve um processo. Qual processo foi esse? Houve uma promessa para Abraão há muitos anos atrás. Quando ele era Abrão. Calma, vou chegar lá. Houve uma promessa para Abraão muitos anos atrás. E que promessa foi essa? Abraão, ainda não sendo Abraão, sendo Abrão, na terra de Ur, ele vivia, ali era a sua terra natal. Ou seja, a partir daquele momento, ele era um homem totalmente diferente do que ele era. Houve uma época na vida de Abrão, ele sendo criador de ídolos, porque aprendeu o ofício com o pai, então ele começa a exercer algumas coisas, fazer algumas coisas. E certa vez ele chega e olha para um daqueles ídolos e começa a pensar: isso aqui não fala. Isso aqui não pensa. Isso aqui não tem proveito nenhum. Ou há um Deus aí. Ali houve um processo para Abraão descobrir o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. Não é bem assim? Abrão viu a Deus? Abrão não viu a Deus. Ele creu, né? Ele creu. Por quê? A primeira vez que Deus vai falar com Abrão foi na terra de Ur. Gente, olha só. O que Deus ele fala a primeira vez para Abrão em Gênesis no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sendo Abrão na época, teve um particular com Deus. Olha só. É interessante, né? Um encontro de Abrão com Deus. Ou seja, Abrão recebeu uma ordem. Sabe o que acontece no meio de tudo isso? Abrão recebe uma ordem de Deus. Qual era a ordem? Isso eu trago muito para os dias de hoje. Nós recebemos ordens de Deus e às vezes nós não cumprimos. Porque nós queremos ver. Mas Abrão, ele não viu. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Olha que interessante. Aqui não tá falando assim: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostro. Não, ou para que eu vou te mostrar. Fala que eu mostrarei. Isso, exatamente. Então, gente, Abrão não tinha visto. Entendeu? Ele saiu da casa do pai dele, da parentela dele, só que, claro que teve uma confusão, mas do mesmo jeito. Ele sai também com uma promessa. Uma promessa, olha Lê só. pra gente a promessa que Abraão recebe. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vem o problema. Mas qual? Sara era estéril. Olha só. Sarai, na época, era estéril. Era estéril. Então a gente já entende que Deus ele faz promessas em cenários improváveis. Gente, Sarai era estéril. Mas a promessa que Deus fez para Abraão é que faria dele uma grande nação. Então a gente já entende que o processo na vida de Abraão não foi fácil. Tanto que ele deu uma desanimada, né? Sara não tinha acreditado, Abraão ouviu Sara, filho chamado Ismael, só que não era aquele que era o filho da promessa, era Isaac. Era necessário, né? Qual o significado de Isaac? Riso, Por felicidade. quê? Porque Sara, agora na época, gera e ri. Porque Deus havia dado um filho, o filho da promessa que havia dito para Abraão. É verdade. A gente vê que quando Deus nos entrega algo que Ele nos promete, nós nos alegramos. Nós nos alegramos. E muitas vezes, geralmente hoje em dia, nós vivemos em um cenário
em que parece que as coisas elas não vão acontecer. Você pensa assim, nossa, eu tô passando por uma situação improvável, mas você tem uma promessa. Então, às vezes, você quer parar no meio do caminho porque a coisa não tá acontecendo do jeito que você imagina. Só que, se foi Deus quem prometeu, não é você quem vai fazer do seu jeito, e Deus não vai fazer do seu jeito. Deus vai fazer do jeito dele. Olha uma coisa muito interessante. É importante, e muito importante, na verdade, né? É necessário esperarmos o processo. É verdade. Por que é necessário esperarmos o processo? Porque no meio desse processo, Deus vai nos amadurecer para entregar o que Ele tem para nós. É verdade. Meu amor, você falando isso me lembra de algo que Deus me deu na madrugada, que eu falei pra você. Deus falava assim comigo na madrugada. Eu gosto muito de usar exemplo de uma criança, porque tudo começou com uma criança, né? Nós começamos sendo bebês, mas aí Deus falava assim no meu coração. A criança, ela aprende a andar sozinha. Ela é incentivada, sim, pelos pais. Exatamente. Quando os pais começam a chamar, vem aqui, anda, dá o primeiro passo. E aí a criança começa engatinhando até que ela se levanta e começa a dar os primeiros passos. Mas aí sabe o que acontece? Ela cai. E no meio desse processo, o que acontece? Ela cai muitas e muitas vezes até aprender a dar os primeiros passos. E sabe o que Deus falava pra mim? Sabe por que muitas vezes você planeja algo e esse algo não dá certo como você queria? Não é porque Deus não tá no negócio, porque se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e você tá fazendo o que Ele te mandou fazer, não tem nada a ver com você. Não tem a ver com quem você é. Tem a ver com o próprio Deus. Ver uma coisa maravilhosa é isso, né? E sabe o que Deus falava pra mim? Pode falar. Que assim como a criança que dá os primeiros passos e ela cai e ela se levanta, é a mesma coisa na sua vida. Sabe por que Deus ele permite que algumas coisas desandem na sua vida? Porque quando você se levantar, você vai se levantar mais forte. Nessa maneira, Deus vai firmar os seus passos. Como Deus firma os nossos passos? Aprendendo que para chegarmos aonde chegamos, caímos muitas vezes, não é assim? José é um homem sonhador. Olha só. Deus ele faz uma coisa impressionante na vida de José. José ele era um homem querido pelo seu pai, que era Jacó, que se tornou Israel, de onde veio as 12 tribos. E nesse período todo, os seus irmãos têm inveja de José. Pois é, por quê? Por quê? José era diferente. José foi levado cativo ao Egito. No Egito, ele foi escravo. Ele trabalhava e no meio daquilo tudo Deus o levantou. Olha que interessante. A gente gosta de lembrar de José como uma pessoa que interpretou o sonho de Faraó, ou então como um governador, mas teve um processo muito doloroso na vida de José. Mas o que José tinha? Uma palavra profética sobre a vida dele. Se você tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida, se Deus confirmou tantas e tantas vezes de que Ele iria cumprir, pode até doer. Passe pelo processo, mas vai acontecer. José, ele recebe essa promessa, ele é escravo no Egito. A mulher de Potifar, não é bem assim? Tenta deitar-se com José. José, por ser homem temente a Deus, não cai nesse lado. Mas a partir daí, José passa por um outro processo, a qual ele é jogado no calabouço, na prisão, e na prisão ele aprende, na prisão ele cria estrutura, aonde ele vai revelar 2 sonhos dos 2 presos que estavam ali. Revelando esses sonhos, um daqueles homens morre, porque era o que José na época tinha dito, isso, interpretado. Mas no meio disso tudo, um deles sobrevive, que era o copeiro do rei. Era o rei, que havia um homem que interpretava sonhos dentro da prisão, que interpretou também o sonho dele. Mas por que isso aconteceu? Porque Faraó, na época, estava tendo pesadelos, sonhos. Foi Deus mesmo quem permitiu que isso acontecesse.
para que José viesse e interpretasse. E a partir daquele sonho interpretado, José vira o segundo. Ele só estava abaixo de Faraó, gente. Era algo extraordinário que Deus fez na vida de José. Porque um rapaz de 17 anos, que ninguém dava nada, que ninguém dava valor, que a família odiava, que teve a túnica tirada, foi jogado no buraco, ele foi parar na prisão. Priorizar a santidade dele. Disseram que ele havia morrido, mas o que eu quero dizer para cada um de vocês, para nós encerrarmos por aqui, é o seguinte: continue na promessa. Continue passando pelo processo. Continue. Porque a partir do momento que esse processo acabar, a sua vitória vai ser tanta que você vai se alegrar. E sua família vai se alegrar contigo. É verdade, não é bem assim? É verdade. E olha só, gente, passar pelo processo é realmente algo que dói muito, é algo que custa, é um preço muito alto. Porque Jesus mesmo, ele vai falar que o caminho, ele é estreito. Isso é normal. Então, você vai ter que negar algumas coisas, você vai ter que fazer algumas coisas, você vai ter o tempo da espera. Tudo isso faz parte do processo divino de Deus, né? Que é pra sua vida. Exatamente. Só que entenda isso. Não pare, porque agora tá doendo. Mas quando chegar lá na frente, você vai ter estrutura para receber aquilo que Deus tem para você. Você vai ser sábio, você não vai desperdiçar, você vai saber administrar. Então aguenta até o final. Então, essa foi a mensagem que nós queremos trazer para vocês. Que Deus tocou no nosso coração. Deus nos deu a interpretação da palavra justamente por isso. Sim. Para edificarmos a sua vida. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para vocês receberem novas notificações. Siga a gente em todas as redes sociais, por favor, para vocês estarem por dentro de tudo aquilo que nós estamos postando. É isso aí, gente. Vai ter uma segunda parte desse mesmo vídeo. Porque o vídeo tá muito longo. Isso, é muito longo, tem muita coisa ainda pra falar. Tem pra falar também do significado daquilo que a gente leu, mas a gente trouxe um pouquinho de processo pra vocês. Sim. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, tchau, gente!